Alguns olham para cima e veem apenas o sol, a lua e as estrelas. Outros veem muito mais. Eu me surpreendi com uma coisa fantástica, faraônica, indescritível. Quem são essas pessoas que encontram tempo, espaço e motivação para esquadrinhar os céus em noites de vigília buscando um sinal de outros mundos? Eu fazia uma ideia de extraterrestres muito diferente da gente. E de repente ver alguém similar a nós realmente me deixou confuso. Quem são essas pessoas que conseguem viver o dia a dia depois de terem participado de fantásticas aventuras intergalácticas ao lado de seres extraterrestres? Existem vários casos de objetos entrando e saindo de dentro do mar, o que sugere alguma base de operações dessas naves lá na região. Quem são essas pessoas que trocam experiências, planejam estratégias, visando desvendar mistérios, muitas vezes indecifráveis? Eles nos dão uma noção de como será o futuro da humanidade. Nós estamos conseguindo entender a estrutura do universo. Os ufólogos são pessoas que se dedicam ao estudo da ciência que busca desvendar os mistérios ligados aos fenômenos extraterrestres, a ufologia. Em Águas da Prata, interior de São Paulo, o 5º Simpósio de Ufologia reúne estudiosos do assunto de todas as partes do Brasil. Eles lançam aqui uma carta aberta aos órgãos públicos, reivindicando uma maior abertura para a ufologia no Brasil. O Brasil, ele está vivendo uma onda. O que quer dizer uma abertura ufológica plena e total? Seria inclusive a liberação de documentos que a própria Forças Armadas obtém e que poderia ser trocado e levado para os pesquisadores, né, como um intercâmbio para que pudessem ambos pesquisarem juntos. Francisco Varanda, advogado, é também professor de arqueologia. Seus alunos o apelidaram de Indiana Jones, visual que ele gosta de reforçar. Varanda, essa região, ela é propícia à incidência de aparecimento de discos voadores? Assim, não só a região de Águas da Prata, mas também toda a encosta ocidental da Serra da Mantiqueira Paulista, que é uma área assim propícia, porque nós temos aqui muito afloramento de material assim estratégico. E por serem também áreas isoladas, né? Áreas assim que existem longos trechos aí que são totalmente isolados. Com seu jipe tático em pesquisas ufológicas, ele percorre a região a qualquer hora do dia ou da noite, atendendo a consultas sobre avistamentos. Tem um pequeno distrito aqui, né, que chama São Roque da Fartura, inclusive culminou com até uma aterrissagem de um objeto desse, né? Que chegou a provocar a queimas numa parte da pastagem, desintegrou um morão de cerca e deixou um tipo de fuligem, né? De início, os primeiros dias parecia assim uma gosma, né? Até nós apelidamos de brincadeira como a baba cósmica, né? Mas na verdade, dias depois, aquilo solidificou e o solo ficou impermeável. Eu fiz uma consulta ao eminente ufólogo brasileiro Flávio Pereira, um dos pioneiros na ufologia do Brasil, sobre a época em que começaram a aparecer nos céus os primeiros discos voadores. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Luftwaffe alemã, aqueles Junkers que a gente vê nesses filmes, atravessava o Canal da Mancha e ia bombardear a Inglaterra. E esses Junkers eram seguidos por várias bolas luminosas que seguiam os aviões. Eles pensavam que isso era a arma secreta inglesa. Os que sobreviviam voltavam e o Hitler nomeou uma comissão para estudar essa coisa. Acontece que quando os ingleses iam revidar, eram também seguidos e um atribuía ao outro. Quando abriram os arquivos em 45, foi hilariante o assunto, porque o alemão pensava que o disco voador era inglês e os ingleses pensavam que o disco era alemão. Por isso que eu digo isso há mais de 40 anos, que a ufologia nasceu militarizada. Não é porque os militares querem. Militares não querem esse abacaxi. O senhor, sendo um pesquisador, o senhor acredita em discos voadores? Sim. Eles existem? Existe um fenômeno chamado UFO ou OVNI no disco voador. Isso desde 55, sabemos. 55. Pesquisas realizadas nos Estados Unidos revelam que 4 milhões de americanos acreditam ter visto pelo menos uma vez discos voadores. No Brasil, estatisticamente falando, 35% da população brasileira acredita em fenômenos extraterrestres. Disco voador... Acredito.
Não. Sei lá, eu nunca vi. Eu acho careta. Você acredita em disco voador? Acho que sim. Por quê? Porque não é possível que só nós estamos no mundo. Eu acredito. Porque eu acho que é pretensão a gente achar que só tem vida nesse planeta. Eu acho que tem vida em outros lugares, coisas que a gente não vê e que existem. Claudeir Covo consegue dividir seu tempo entre a engenharia, sua profissão, e a ufologia, sua paixão. Claudeir, o que os discos voadores querem com a gente? Tudo indica que eles estão aqui fazendo do planeta Terra um grande laboratório. Eles constantemente são vistos coletando minérios, coletando vegetais, e em muitos casos também de coleta de animais. Eles levam o animal e mutilam o animal dentro do disco voador, não sabemos por que razão. E também fazem abduções, ou seja, raptam pessoas que são levadas para dentro do disco voador, é submetido a uma série de exames e depois são devolvidas. Nós temos catalogado 5 tipos distintos, que é do alfa, beta, gama, delta e ômega. Para evitar gafes no caso de você ser apresentado a um deles, saiba como é a tipologia dos ETs conforme a classificação dos ufólogos. O tipo alfa tem altura média que varia entre 80 centímetros e 1,30 m. O beta mede de 1,40 m a 2 metros. O gama tem mais de 2 metros de altura. O quarto tipo classificado é o delta. São seres parecidos com animais ou robôs. O quinto e último tipo classificado é o ômega. Seres energéticos ou luminosos que aparecem sobretudo à noite. O disco voador está aí, faz parte do contexto. Estão fazendo do planeta Terra uma espécie de laboratório. A que ponto vai levar isso, nós não sabemos. As pessoas que em vez de eu não acredito deviam dizer eu não sei nada. Mas quem é que diz isso? No próximo bloco, espere conosco por um contato imediato de terceiro grau. Um disco voador marcou um encontro com SBT Repórter. Até já. Os contatados são privilegiados entre os que vivem no mundo dos ETs, porque são aqueles que já estabeleceram uma relação com os discos voadores. Neste bloco, acompanhe uma tentativa de contato. Os ETs faltaram ao encontro marcado. Marcas inexplicáveis no solo. Objetos não identificados no ar. Essas imagens frequentemente são flagradas por cinegrafistas amadores, considerados testemunhas chaves do trabalho de investigação de fenômenos extraterrestres realizado por ufólogos. Além das testemunhas que observam os fatos, há outros protagonistas importantes no mundo da ufologia. São os contatados. A maioria deles afirma estabelecer uma relação direta com entidades extraterrestres. Eu fazia uma ideia de extraterrestres muito diferentes da gente. E de repente ver alguém similar a nós realmente me deixou confuso. Charlie Wells se diz contatado desde 1974. Ele coordena o grupo AMAR, que segundo ele significa integração cósmica, a busca do respeito à própria vida. E o que eles querem é alertar a nossa espécie de que não somente nós não estamos sós, mas o que nós estamos desenvolvendo como tecnologia e sociedade pode vir incomodar outras espécies, outras culturas que se encontram morando próximos da gente. Foi ele quem pessoalmente me convidou para participar de uma vigília, uma tentativa de avistamento. O encontro marcado na Via Anhanguera tinha todos os ingredientes de uma aventura. Só soubemos o local exato depois de percorrer mais de 1 hora seguindo outros carros. São 8 horas da noite e nós estamos na Serra do Japi, exatamente no lugar onde Charlie Wells marcou para a gente ter essa vigília. Por que você escolheu esse lugar, Charlie? Na verdade, não fui eu que escolhi o local. Estamos aqui realizando uma vigília. Nesse exato momento estamos buscando confirmar algumas mensagens de cunho extraterrestre e, para tanto, as mensagens recebidas marcaram coordenadas geográficas. Essas coordenadas indicam ser exatamente este o local. As vigílias acontecem conforme comunicação telepática, recebida por um ou mais membros do grupo. Apesar de parecer semelhante ao processo de
de psicografia espírita, não tem nada a ver. A gente deixa a mente mais relaxada e vai pegando as orientações. É assim que a gente vai se movendo em campo. Eu recebi uma comunicação segunda-feira, falando deste local, nesta data, e no primeiro horário, 22h30. Liguei pro Charlie e depois ele me falou que a gente vinha aqui com vocês. Imagina o susto. A primeira comunicação assim. Deixa eu ver que horas são. 10:03. Bom, a gente tem meia hora, hein? Eu posso ter esperança? Não sei. Eu ainda tenho. Há então uma checagem de horário, estabelecem-se limites de tempo e, sem tirar os olhos do céu, cada um vai contando suas experiências. E de repente, a gente estava no local, as árvores são muito altas, né? E uma luz muito vermelha, era uma canepa, começou a se mexer muito rápido. Elas sempre são muito rápidas, né? Essas luzes. Tem de várias cores. Eu já vi vermelha e branca, né? Como é que você sabe que é uma canepa e não uma luz indefinida? Porque não tem no nosso mundo uma coisa igual. É uma coisa que você olha e fala, o que é isso? O que pode ser, né? Mas quando eu olhei para trás, tinha vários carros parados também atrás da gente, né? Eu desci do carro, sentei no capô do carro e ficamos olhando. Aquela luz maravilhosa, porque ela encandecia, ela brilhava a um ponto de você ficar difícil você enxergar. Isso era mais ou menos 7 horas da noite. E ela voltava a ficar novamente mais azul. Eu já tinha visto algumas outras vezes, mas eu falei, bom, eles podem estar passando por aqui, não tem nada a ver comigo. Mas de repente, a hora que você marca, eles aparecem, né, no horário que você se comunicou. Então é uma coisa muito forte e faz a gente pensar muito. Charlie, o que é um contato de terceiro grau? Contato de terceiro grau é quando você se encontra frente a frente com os tripulantes de um objeto voador não identificado, um disco voador, ou se encontra com seres extraterrestres frente a frente. Eles vêm de onde exatamente? De algum planeta específico? Esses seres, porque são vários, cuja forma física é similar à nossa, eles identificam sua procedência como sendo da constelação de Alfa do Centauro e da estrela de Orion. Bom, passaram-se 4h30 aqui no pico da Serra do Japi. A nossa bateria de iluminação terminou. Nós terminamos a noite aqui com as luzes dos faróis ligados. Nós tínhamos 2 horários previstos contatados, às 10h30 da noite, e demos um prazo de mais 2 horas até 00:30. Não aconteceu nada. E daí, Charlie? Eles não quiseram nada conosco? A nossa classificação é que realmente a mensagem não foi nenhum tipo de contato, pelo contrário, provavelmente pode ser alguma sugestão, mas também houveram algumas coisas que coincidiram curiosamente. Então, o que nós faríamos agora novamente? Solicitaríamos que essas pessoas voltem ao processo de contato, busquem novamente uma possível nova comunicação e numa nova oportunidade voltaremos a campo mais uma vez. A observação dos céus pode ser feita sob diferentes óticas. Laerte Sodré, astrofísico do IAG, Instituto Astronômico e Geofísico da USP, Universidade de São Paulo, vê os céus com o olho da ciência. Eu acho que deve existir vida inteligente no universo. Isso não significa dizer que eu acredito em discos voadores, ou que a vida inteligente já tenha chegado à Terra. Eu acredito que disco voador são coisas que as pessoas veem e não sabem interpretar e dizem que são seres de outro planeta. Eu acho que a grande maioria dessas coisas são estrelas cadentes e outros fenômenos naturais. Eu perguntei ao professor a sua opinião sobre pessoas que dizem manter contato com seres extraterrestres. Isso para mim é religião. Religião, cada um acredita no que quer. Depois do intervalo, conheça um abduzido. Quer dizer, uma pessoa que foi sequestrada por um disco. Eu volto já. Entre os ufólogos, o caso da aparição do ET em Varginha é uma indicação de que o Brasil transformou-se num objeto de atenção do universo. Neste bloco, acompanhe uma nova visita a Varginha, 7 meses depois da aparição, e conheça a história de um abduzido, que é como se chamam os sequestrados pelos discos.
Os ufólogos cansam de afirmar que a atuação dos UFOs é tão estranha quanto diversificada. Dentre os fenômenos relatados por testemunhas, os que mais impressionam são os casos de abdução, sequestro de seres humanos por alienígenas. Na hora eu tive o pensamento de que fosse até um ataque russo. Um dos casos clássicos de abdução no Brasil, reconhecido internacionalmente, é o de Geraldo Simão Bichara. Em 1962, em Três Corações, Minas Gerais, ele viveu uma experiência extraordinária. Precisamente às 0h03, pairou sobre mim, após ter havido um blackout na cidade de Três Corações inteirinho, pairou sobre mim, nessa localidade, uma espécie de um holofote muito grande, uma luz azul, muito clarinha, e tinha uma circunferência de uns 12 metros, onde eu fiquei paralisado. E no momento apareceu acima de mim a uns 6 metros, e uns 5 metros para frente, e uns 6 para cima, uma espécie de um caracol, no qual ele soltava uma espécie de um vapor, uma garoa. Soltaram 2 escadinhas, espécie daquela escada de circo, coberta com uma espécie de um brinco amorçado, e as escadas desceram, pelo qual desceram 2 seres. Esse primeiro ser chegou, me colocou a mão com a luva, a mão morna, colocou no meu antebraço, nessa parte aqui assim, e logo que ele bateu a mão, que ele pôs a mão assim, a gente ficou um pouco flutuando dentro daquela luminosidade. Ufólogos são unânimes em afirmar que uma onda ufológica sem precedentes vem atingindo o Brasil neste ano. O caso mais recente com repercussões internacionais foi o caso do ET de Varginha, em Minas Gerais. Varginha é uma cidade de aproximadamente 120 mil habitantes. Mas quase ninguém por aqui lembra ter sentido algo estranho no ar no dia 20 de janeiro deste ano, quando uma figura com tipologia extraterrestre apareceu num terreno baldio no centro da cidade. De repente, eu olhei no muro para me ver os nomes que estavam escritos lá, né? Aí na hora que eu olhei tudo assim, que eu olhei para baixo, aí eu vi uma criatura agachada. Era marrom com os olhos vermelhos, 3 chifres, tinha veia no ombro e parecia ser mole. O Birajara Rodrigues, advogado e ufólogo, uma espécie de consultor ufológico da região, foi fundo na investigação do ET. O avistamento dessas garotas se deu por volta de 15h30 do dia 20 de janeiro de 96. A primeira testemunha militar que nós conseguimos contatar e ter um depoimento militar da ativa nos afirma que o Corpo de Bombeiros da cidade de Varginha capturou uma criatura na mesma data de 20 de janeiro às 10h30, às 10h30 da manhã, a 3 quadras abaixo de onde as garotas avistaram. Esta criatura estava viva, emitia um som semelhante ao zumbido de uma abelha, estava abobada, estava sentindo-se mal visivelmente e foi transportada para as instalações da ESA, da Escola de Sargento das Armas de Três Corações. O Exército nega veementemente tudo isso. O Corpo de Bombeiros nega, o Exército nega, os hospitais negam, a Polícia Militar nega. Já deu um troço fumaçado, né? Bem fumaçado. Sim. Passando por cima do pasto aqui. Eu conversei também com pessoas que dizem ter presenciado naquela ocasião fatos muito estranhos na cidade. Eu estava na sala assistindo televisão quando os gados fez barulho, né? De lá pra cá. Daí eu saí, olhei e avistei de lá o objeto que vinha, né? Direção pra cá. Tá voando, fiquei olhando, né? E chamei ele, né, o Eurico. Então, com o objeto passando aqui, eles levantaram da estrada aqui e disparou tudo no pasto aí. Ah, é? Ah, arrebentou tudo. Tinha umas tábuas aqui, passou por cima das tábuas. No outro dia amanheceu um bezerro machucado, com as cadeiras machucadas, da correria aqui, né? Aí nós avistamos um objeto passando aqui. 3 meses depois da ocorrência desses fatos em Varginha, Dona Terezinha, uma dona de casa de 67 anos, avistou um ser muito estranho num restaurante dentro do bosque do Jardim Zoológico da cidade. Como foi isso, Dona Terezinha?
Quando eu olhei do meu lado esquerdo, eu vi uma criatura diferente, uma coisa diferente, com os olhos vermelhos muito grandes, a boca rasgada, ele era marrom escuro, tinha um certo brilho no corpo. Eu vi do pescoço para cima só. A dona Terezinha viu o ET aqui nas imediações do zoológico. A senhora notou alguma diferença entre os animais nessa época? Eu perdi anta, jaguatiricas, capivaras, araras, e com morte assim, absolutamente sem laudo técnico. Todo ufólogo, todo interessado em ufologia sabe que este processo de abafamento, de acobertamento, existe há cerca de 50 anos. Aqui não foi diferente. Casos de autópsias de ETs, abduções envolvendo contatos sexuais, desaparecimentos inexplicáveis de aviões e pessoas são temas que já foram explorados à exaustão pelo cinema. A partir da década de 70, a indústria cinematográfica começou a mudar o conceito do mundo em relação aos extraterrestres. Eles teriam alma, coração e intenções acima de qualquer suspeita. Mas será que a ternura rende menos bilheteria que o medo? A resposta vem aí. O filme Independence Day, Dia da Independência, estreia amanhã no Brasil e retoma a tradição de extraterrestres mal intencionados que querem dominar o nosso planeta. Só nos Estados Unidos, esta história de ETs ameaçadores já rendeu 225 milhões de dólares em um mês, contra 370 milhões no mundo inteiro do inesquecível ET de Steven Spielberg. Nesta semana, a fantasia do cinema parece ter entrado nos telejornais. A NASA prepara a missão de um robô a Marte para tentar comprovar a teoria de que existiu vida naquele planeta. Os detalhes da descoberta... Mesmo que isso se comprove, há uma distância enorme entre um micro-organismo, como o encontrado na rocha marciana, e uma inteligência superior, mais desenvolvida do que nós, capaz de transpor bilhões de anos-luz para visitar nosso pequeno planeta na periferia da Via Láctea. Acreditar ou não acreditar é questão de cada um. Agora, que caçar discos voadores é um jeito de tornar a vida bem mais divertida, isso é. Boa noite e até a semana que vem. Discos